Ele dizia: pastor, depois de eu me identificar para ele, não conhecia, apenas uma conversa informal, ele disse: pastor, o senhor sabe muito bem que não haverá mais dias fáceis para a igreja. Eu não sou de dentro da igreja, mas eu conheço a Bíblia e sei que não haverá mais dias fáceis para a igreja, tá? E eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus para aquele senhor e convidá-lo a repensar a sua vida, já que ele ama o Senhor, como ele diz, da necessidade que ele tem de estar numa igreja, louvando a Deus, cultuando a Deus. Então, meus irmãos, esses dias difíceis que estamos vivendo, lembra da palavra que eu sempre usei aqui? São momentos circunstanciais, ou seja, não é para a vida toda. Agora vai depender muito de mim, de você, da nossa fidelidade com Deus, da nossa entrega a Deus. Deus tem grandes bênçãos reservadas para nós, mas Ele quer que cada um de nós nos mantenhamos firmes. Quando Deus convocou Josué, a expressão ali no chamado de Josué é: Josué, filho de Num, meu servo Moisés é morto, levanta-te agora para o momento que Deus está te chamando. Ser forte, ser corajoso, não te desvies da palavra, nem para a esquerda, nem para a direita, a fim de observares e fazer conforme o que nela está escrito, e assim prosperarás. Esse é o chamamento de Deus para todos quantos queremos viver uma vida de dependência do Senhor. Louva a Deus por aqueles que têm se mantido fiéis na missão que Deus tem nos dado nesta comunidade local. Fiéis na participação aos cultos, fiéis na entrega dos dízimos e ofertas, fiéis na sua lealdade com Deus. E essa semana eu li alguma coisa sobre o Salmo 137 e eu pincelei algumas coisas que eu gostaria de conversar, pregar nessa noite sobre o Salmo 137. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia neste Salmo. Vamos ler inicialmente o Salmo, e eu queria fazer uma leitura participativa, cada irmão lê um verso. Salmo 137, são apenas 9 versos, e vamos fazer uma leitura para termos o entendimento do texto, e assim vermos o que Deus tem a nos falar através deste Salmo, dessas palavras eu diria, de nostalgia, de pessoas que confiavam em Deus, de pessoas que acreditavam em Deus, mas que estavam vivendo um momento difícil também. Salmos 137. Saudades de Sião é o título do Salmo. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Feche seus olhos agora, ore ao Senhor. Senhor, nessa hora eu quero te pedir que tu venhas ungir os meus lábios para transmitir a tua palavra. Da mesma forma, Deus, unges os ouvidos, a mente e o coração de cada ouvinte. Os ouvidos para que possam ouvir atentamente a tua palavra. O coração, ó Deus, para que aceite a tua palavra. E a mente para que haja entendimento desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu queria fazer uma paráfrase dos primeiros 2 versos, à luz da realidade nossa aqui. Pense você, um piauiense nato que gosta da terra, um teresinense que gosta de fato do calor de Teresina. Pense de alguém que ama a sua cidade. E imagina você fora de Teresina, passando uma temporada de bastante tempo, como eu fiquei 22 anos fora de Teresina. E eu diria na paráfrase o seguinte: às margens do rio Parnaíba, nos assentamos e choramos, recordando-nos de Teresina. Nos cajueiros que lá havia, penduramos nossas
violas. A saudade da terra querida só a tem quem um dia viveu longe da sua terra natal. Este salmo retrata a realidade de um povo que estava cativo na Babilônia, e esse cativeiro se deu por volta dos anos 734 a 721 a.C., no reinado assírio. E eles choravam saudosos da terra de Sião. Há uma música não evangélica, não gospel, não sacra, que diz: eu amo Teresina, e dentro da música diz que adora acordar cedo, olhar para o Parnaíba e ver Timon. Cânticos que exaltam, que falam da terra. Eu não sei quantos irmãos já tiveram o privilégio de viajar para aquela região do Rio São Francisco e passar pela ponte que liga Juazeiro a Petrolina. Petrolina do lado de Pernambuco, Juazeiro do lado da Bahia. E uma outra música que diz: eu sou de Juazeiro, mas adoro Petrolina. Todas as duas são coisas lindas. Eu moro em Juazeiro, mas adoro Petrolina. Cânticos que exaltam o amor à terra. E o que esses homens faziam era de fato cantarem, ou tentarem cantar, diante da realidade de um momento difícil que eles viviam, que era o cativeiro. Eu não sei se você algum dia já passou por um cativeiro. Eu não sei nem se você sabe o que é cativeiro. Cativeiro é toda e qualquer situação que nos prende e nos tira a liberdade. Este salmo é um salmo de nostalgia, é um salmo pessimista, é um salmo triste, é um salmo alegre, um salmo de tristeza e amargo, não alegre, salmo de tristeza e de amargura, porque eles estavam às margens dos rios da Babilônia. Ali eles se assentavam, ali choravam diante dos salgueiros, mas as pessoas de lá diziam para que eles cantassem. E então eles perguntam: como vamos cantar? Como vamos entoar o cântico ao Senhor em terra estranha? Eu diria: como nós vamos cantar, como nós vamos louvar a Deus, se nós estamos vivendo dias difíceis? Como vamos cantar, como vamos louvar a Deus, se nós estamos vivendo um cativeiro? Lembre-se, cativeiro é toda e qualquer situação que tire a minha liberdade. Os judeus levados cativos para a Babilônia perderam a sua referência e suas posses, mas não perderam os cânticos de Sião, as suas lembranças de tempos outroras melhores e a esperança de que aqueles dias voltariam. Muita coisa foi deixada para trás: amigos, família, terras, rebanhos, sonhos, realizações. Talvez agora se lembrassem eles de erros cometidos, dos avisos dos profetas que alertavam o povo ao retorno para Deus. E o retorno para Deus, meus queridos, começa com o choro e com o arrependimento dos pecados. É dessa forma que começamos a nos erguer. É dessa forma que começamos a ver a inquietação da nossa alma. É descendo que se sobe, é se humilhando que se é exaltado, é sendo fraco que nos tornamos fortes. Ali estavam o povo chorando, se lamentando, e os patrícios queriam que eles cantassem, que eles entoassem louvores de Sião. Mas como cantar se eu estou entristecido? Como cantar se eu não tenho força? Como cantar se eu não tenho alegria? O que é que você, meu querido irmão, meu amigo, o que está tirando a sua alegria nesse momento? Que está impedindo que você cante, que você louve a Deus?
Percebemos em nossos cultos, nos nossos momentos de louvores, como muitos não conseguem cantar. E quando nós não conseguimos cantar, é porque alguma coisa está nos sufocando, alguma coisa está prendendo a nossa alma. Nós estamos lembrando dos nossos cativos, ou seja, nós estamos aprisionados, ora pelos pensamentos, ora pelos problemas da semana que adentra, ora pelas situações adversas que tiram, que roubam a nossa paz. Este salmo nostálgico, pessimista, triste e amargo nos traz algumas lições. E qual tem sido a tua afronta, meu irmão? Qual tem sido o teu cativeiro? O que está acontecendo que o teu cântico não entoa mais? Que você não consegue mais louvar a Deus? Que você não consegue mais se alegrar em Deus? É preciso um retorno a Deus. É preciso que choremos os nossos pecados. É preciso que choremos as nossas dores. É preciso que choremos as nossas amarguras. É preciso que nos voltemos para Deus, para assim podermos cantar, entoarmos louvores a Deus. Mas a pergunta deles era: como vamos entoar o cântico do Senhor se estamos cativos? As nossas harpas estão penduradas nos salgueiros. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais contentamento. Meus amigos me faltaram, minha família me deixou, minhas terras eu perdi, meus rebanhos ficaram para trás, eu não tenho mais sonhos e muito menos realizações. Mas é preciso cantar, meu querido. É preciso exaltar louvores a Deus, mesmo nos assentando, mesmo chorando. É preciso louvar ao Senhor. Jó na sua aflição, Jó no seu momento de cativeiro, ele bradou: eu sei que o meu Redentor vive, e mesmo que consumir esta minha carne, mesmo que eu perca as minhas emoções, eu vou continuar confiando em Deus. O profeta Abacuque, também vivendo o exílio, vivendo o seu cativeiro, ele disse: eu vou me alegrar no Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mais frutos na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja abastança na minha despensa e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, cantarei louvores ao Deus da minha salvação. É preciso louvar ao Senhor. É preciso que os sentimentos de nostalgia, de angústia, de pessimismo, de tristeza se transformem dentro de nós, meus irmãos, num cântico de júbilo, num cântico de alegria. E quais as lições que aprendemos desse episódio narrado no Salmo 137? O que esses homens judeus cativos na Babilônia podem nos ensinar? Primeiro, o cativo, preso aos pecados, longe de Deus, chora o choro da depressão. Eles não conseguiam cantar, eles não conseguiam louvar, eles apenas se assentavam e choravam, se assentavam e choravam, se assentavam e choravam, estavam deprimidos, estavam sem alegria, estavam sem determinação, porque a rebeldia deles com Deus os levou ao cativeiro. Todas as vezes que o povo de Deus estava cativo, era a ausência de Deus na vida daquele povo.
Era quando o povo deixava de glorificar a Deus. Era quando o povo não glorificava mais a Deus, por causa da desobediência. Paulo, num dado momento da sua vida, ele bradou, reconhecendo os seus pecados: miserável homem que sou, quem me livrará do castigo que me oprime, do cativeiro que me oprime, que é o pecado. Isaías, ao contemplar a majestade de Deus, ele diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim que sou pecador, e habito no meio de um povo também de lábios impuros. Isaías não bradou: ai do irmão A que é pecador, ai do irmão B que é pecador. Ele disse: ai de mim que sou pecador. João Batista, o precursor de Jesus, na sua mensagem messiânica, ou pré-messiânica, ele dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de João Batista era de arrependimento. A mensagem de João Batista era de retorno para Deus. E quando estamos cativos em nossos pecados, na nossa dor, na nossa amargura, nós choramos, mas choramos um choro de desgosto, sem alegria, sem determinação, porque nós estamos assentados e chorando, às vezes pendurando nossas harpas em algum cajueiro da vida, em algum cabide da vida, para não mais louvarmos a Deus. O cativo, preso aos seus pecados, longe de Deus, chora, mas chora o choro da depressão. Certa vez um jovem adentrou em nossa igreja, na cidade de Imperatriz, segunda igreja batista de Imperatriz. Ele se identificou como um jovem de Recife, filho de pastor, e vivia pelas cidades, cidade em cidade, depressivo, chorando. E quando via uma igreja, ele adentrava e assentava e chorava, assentava e chorava. Ele conhecia todos os hinos, todos os textos da Bíblia, mas ele só fazia sentar e chorar. É assim quando o pecador está longe de Deus, ele apenas senta e chora. A segunda lição que aprendemos neste salmo é que o cativo longe de Deus enterra seus dons e seus talentos. Olha o versículo 2: nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas. Ah, meus irmãos, quantas pessoas estão pendurando seus dons, seus talentos, porque estão cativos, prisioneiros, na sua agonia, na sua rebeldia, no seu afastamento de Deus, vivendo e pensando somente em si, e penduram as suas harpas. A harpa aqui pode ser o violão, ou qualquer outro instrumento musical, mas também pode ser meus talentos no aspecto de coisas que eu sei e posso fazer em prol do meu próximo, da minha igreja, da minha comunidade. O filho pródigo tinha tudo dentro de casa, como os irmãos bem sabem, tinha tudo à sua disposição, mas fazendo uso do seu livre-arbítrio, ele decidiu viver sozinho, longe de casa, longe do pai, longe da igreja. E a Bíblia diz que foi e viveu dissolutamente. Essa palavra dissolutamente significa desregradamente, irresponsavelmente. Por isso que o nome da parábola é a parábola do filho pródigo.
Porque o pródigo é alguém que se encontra socialmente numa determinada situação de vida que ele não mais responde pelos seus atos. É um pródigo. Não responde mais pelos seus atos. E a única coisa que ele pôde fazer, depois dessa vida dissoluta, depois de enterrar seus dons, seus talentos, foi viver e conviver com os porcos, lavando os porcos, lavando o chiqueiro de porcos, comendo com os porcos, dando bom dia aos porcos, dando boa noite aos porcos. Ele era judeu. Imagina a situação deprimente para ele. Mas lá estava ele, porque estava cativo, longe de Deus, e havia enterrado seus dons e seus talentos. O cativo, preso aos pecados, longe de Deus, chora, mas chora um choro de depressão. O cativo, longe de Deus, enterra seus dons e seus talentos. Como entoaremos o cântico ao Senhor em terra estranha? Terceira lição: o cativo, longe de Deus e da igreja, se enche de nostalgia e a alegria fica somente na lembrança. Ó Jerusalém, diz o versículo 5, ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie se eu me esquecer de ti, que a minha língua, desculpe irmãos, a tosse de vez em quando, que a minha língua se prenda ao céu da minha boca, se não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Jerusalém, Jerusalém, a mesma que Jesus Cristo depois vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus filhotes debaixo das suas asas, e tu não quisestes. O povo era rebelde, mas estava agora saudoso da terra. O filho pródigo era rebelde, estava saudoso da casa do pai. O cativo, longe de Deus e da igreja, ele se enche de nostalgia, de tristeza. A alegria ficou somente na lembrança. Ah, quem dera, há tempos atrás, há tempos benditos, Davi vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para o crente, meu querido, a casa do Senhor nunca deve ser somente um momento de nostalgia, de lembrança do passado. A igreja de hoje não é a igreja da década de 70, 80, 90, nem do início dos anos 2000. Há muitas mudanças, as tecnologias surgiram, a forma de cultuar mudou, mas precisamos continuar mantendo a alegria de estar na presença de Deus. Precisamos continuar rendendo graças ao Deus dos céus, porque o seu amor por nós continua firme, dura para sempre. A mulher samaritana, ao ser confrontada com Jesus, ela disse, Senhor, mas onde eu devo adorar a Deus? Nossos pais diziam que era em Jerusalém, que era no monte, agora dizem que, teus discípulos dizem que é em Jerusalém. Jesus Cristo diz, ó mulher, deixa de nostalgia, vai chegar o dia que nem em Jerusalém, nem em monte algum, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que adorem com alegria, adoradores que adorem com lágrimas, mas que adorem a Deus. Nossas lágrimas, meus irmãos, não precisam e nem podem ser maiores que a alegria
da nossa salvação. Lembra daquele nosso irmão que cantava dizendo: vou passando pela prova dando o quê? Glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Ah, pastor, se o senhor soubesse do meu sofrimento. Uma vez eu tive que dizer para uma irmã, a irmã não sabe do meu também. Ah, pastor, a dor está grande. Eu sei, meu irmão, eu sei que você sofre, eu sei que a dor está grande, mas a dor e o sofrimento não podem ser maior que a dor de Cristo ao morrer na cruz do Calvário, para nos dar a salvação, para que assim possamos tirar dos salgueiros da vida, dos cajueiros da vida, nossos talentos, nossos instrumentos, e assim louvemos a Deus. É preciso nos levantar, é preciso calar o choro, e que o cântico de júbilo volte à nossa mente. O cativo, preso aos pecados, longe de Deus, chora o choro da depressão. O cativo longe de Deus, ele enterra seus talentos, seus dons. O cativo longe de Deus e da igreja se enche de nostalgia, de tristeza. A alegria ficou apenas na lembrança. E a quarta e última lição que tiramos desse texto é que o cativo longe de Deus vive um relacionamento vazio. Quanto mais longe você estiver de Deus, quanto mais longe eu estiver de Deus, mais será o meu vazio interior, mais será a minha dor, mais será a minha tristeza, mais será a minha nostalgia. Agostinho dissera: ó Deus, a minha alma não encontrará repouso enquanto não encontrar em Ti. Paulo disse: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, a sua misericórdia para comigo não foi inútil. É preciso, meus irmãos, entendermos que precisamos viver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, para que não venhamos sucumbir no vazio da solidão, da tristeza, da nostalgia, da amargura, do pessimismo. Sabe por que muitos de nós somos derrotados? Porque nós preferimos massagear o nosso cativeiro. Entramos na nossa bolha, vivemos a nossa vida e esquecemos de viver a vida que Deus quer que nós vivemos. O cativo longe de Deus vive um relacionamento vazio. Aquele homem estava há 38 anos cativo numa cadeira de rodas, numa esteira, que não tinha cadeiras de rodas naquela época. Estava ali numa esteira há 38 anos, há 38 anos esperando que um milagre acontecesse na vida dele, mas ele nada fazia, só chorava. Aquela mulher estava há 18 anos encurvada, possuída por um espírito mau, demoníaco, um demônio. Há 18 anos que ela não poderia erguer-se para olhar para cima, nem para trás. 18 anos presa num demônio dentro dela, meus irmãos. 18 anos que só chorava, que só sentava. Aquela outra mulher estava há 12 anos gastando fortunas, porque ela tinha recurso. Ela gastou tudo que tinha, indo aos melhores médicos da época, por causa de um câncer. Mas o texto bíblico diz que nada adiantava, ela ficava cada vez pior. Chorava, se lamentava,
Quantas pessoas estão carregando por anos a fio dores dentro de si, amarguras, invejas, ressentimentos, nostalgia, tristezas, porque não querem levantar, não querem sair do sentimento de choro, de nostalgia, e vivem um vazio interior. O conhecido Francisco de Assis, canonizado pela Igreja Católica, conhecido então como São Francisco de Assis, numa de suas canções ele diz que é perdoando que se é perdoado, que é amando que se é amado, e que é morrendo que se vive para a vida eterna. Ou seja, em outras palavras, Francisco estava dizendo que era necessário eu sair do meu cativeiro, viver em função do meu próximo, viver em função de Deus, para que eu pudesse alcançar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Paulo, o apóstolo, ele disse: a minha graça te basta. Aliás, Deus disse isso para Paulo, numa das suas experiências, onde ele disse que por 3 vezes pediu a Deus que tirasse dele um espinho na carne. Você já teve um espinho na carne? Espinho de limão, pequenininho, dói, meus irmãos, incomoda. Pois é, Paulo tinha um espinho bem grandão, que o apertava, que o açoitava, que o machucava, e diz ele que por 3 vezes pediu a Deus: Senhor, tira de mim esse espinho. E por 3 vezes ele disse que Deus lhe respondeu: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. E depois disso o apóstolo Paulo pôde escrever: pela graça de Deus, eu sou o que sou, com espinhos ou sem espinhos, com armadura ou sem armadura, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou, e a sua misericórdia para comigo não foi inútil. Concluindo, às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Há quanto tempo você está sentado e chorando, recordando algo que não aconteceu, que talvez não vá acontecer, ou algo que talvez ainda possa acontecer? Meus irmãos, precisamos aprender a trabalhar com o nosso passado, com o nosso presente, e deixar o futuro nas mãos de Deus, porque o passado ele não vai acontecer mais, mas precisamos trabalhar para que não nos machuque, para que não sejamos martirizados. Certa vez uma senhora adentrou num gabinete pastoral, uma dessas igrejas por onde trabalhei, e ela disse: pastor, são 11 anos que ele fez isso comigo, se referindo ao marido. E pastor, eu lhe digo em nome de Jesus, eu não perdoo. Eu disse: meu irmão, eu conheço o seu marido, eu vejo ele por aí dando gargalhadas, e eu vejo a irmã amargurada. Quem está perdendo é a senhora. Quando não perdoamos, somos nós que vivemos amargurados. O ofensor, ele está nem aí, é você que se amargura. 11 anos, eu não perdoo. Pois fica, vive com a tua dor, porque o agressor não está nem aí para a tua dor, não. Eu que sou feliz quando perdoo, eu que sou feliz quando esqueço a ofensa que me fizeram ou que me provocaram. Há quanto tempo você está sentado e chorando? Quanto tempo você ainda vai ficar sentado e chorando? Saiba trabalhar o seu presente. O seu presente é o presente de Deus mesmo para você, literalmente. Viva com alegria,
viva da melhor forma possível, mas viva servindo o Senhor. Cuidado com expressões que eu ouço por aí: da minha vida eu faço o que eu quero. Cuidado, pode não dar certo, aí você não vai ter para quem recorrer. Mas se você viver para servir o Senhor, você vai ter o Senhor do seu lado, porque Ele disse: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Futuro não te pertence. O Senhor é o dono do tempo. O passado Ele esquece. O meu presente Ele restaura. O futuro é dele. Por que viver ansioso com algo que ainda vai acontecer, que eu nem sei se vai acontecer? São nessas horas que precisamos lembrar do salmista, quando ele diz no Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que Deus supre as tuas emoções. Deixa o Espírito Santo trabalhar a tua mente, as tuas emoções. Deixe que o Espírito Santo direcione o teu futuro. Mas deixa que o Espírito Santo trabalhe o teu momento presente. E deixa que o Consolador, o Parácletos de Deus, te console quanto ao teu passado, junto aos rios da Babilônia. Tire a sua harpa, tire o seu talento dos salgueiros e volte a cantar canções de louvor a Deus, mesmo em meio à prova. Feche seus olhos agora. Ora ao Senhor nesse momento. Meu querido irmão, eu sei que todos quantos aqui estamos, já entregamos nossa vida a Jesus. E o fato de termos entregue a nossa vida a Jesus já nos ajuda a compreender que em momentos precisamos levantar de onde estamos assentados. Precisamos pegar de volta nossas harpas, nossos talentos, nossos dons. Precisamos voltar a servir ao Senhor. Cante ao Senhor, meu irmão. Cante ao Senhor, mesmo em meio às provas, mesmo em meus momentos mais difíceis da nossa vida. Louve ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu apresento a vida dessa pessoa que nessa noite ouviu a Tua palavra. Trabalha na mente, no coração, nas emoções, ó Pai, e faz a Tua obra na vida dessa pessoa. Que todos nós venhamos entender, ó Pai, que é preciso nos levantarmos quando estivermos assentados e chorando, para que Deus possa trabalhar em nós. Que tenhamos uma semana abençoada, de vitórias sobre nossas emoções, sobre nossas tristezas, nossas nostalgias, pessimismo, nossa tristeza. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.